Lida a história em quadrinhos indicada, o Garfield, na realidade, quando ele fala corpos em repouso tendem a permanecer em repouso, ele está fazendo uma referência, né, a uma lei de Newton, a primeira, chamada lei da inércia. Essa lei diz que um corpo só altera sua velocidade sob a atuação de uma força resultante diferente de zero. Quer dizer, ele não necessariamente tem que estar em repouso. Ele pode estar a 60 km por hora, mas manter-se-á, vai se manter com essa velocidade se nenhuma força externa atuar sobre ele, força externa diferente de zero, atuar sobre ele, alterando a sua velocidade. Velocidade é um vetor, essa alteração pode ser uma alteração no módulo da velocidade, ou na direção, ou no sentido, ou em ambos. Temos então, como exemplo disso, um movimento, por exemplo, circular uniforme, onde o módulo da velocidade é constante, mas a velocidade como vetor que ela é sempre tangente à trajetória. Então, note que se tiver óleo na pista e você estiver fazendo uma curva com velocidade inapropriada, velocidade muito alta, a sua tendência é sair pela tangente, sobretudo se tiver óleo na pista. E por isso que deve-se evitar velocidades altas, né? Velocidade sempre dentro do limite indicado por lei. Então, o corpo, ao se movimentar com movimento circular uniforme, ele não varia o módulo da sua velocidade, o movimento é uniforme, mas ele está variando a direção e o sentido dessa velocidade. Para que isso ocorra, é necessário que haja uma força, que no caso aqui é a força centrípeta, uma força com direção radial, isso é perpendicular aqui à velocidade, que tem a direção tangente, né? O raio é sempre perpendicular à tangente numa circunferência, no ponto de tangência, e essa força, que tem direção radial, ela tem sentido para o centro. O nome dela é força centrípeta. Essa força, então, é a força que está produzindo aqui a mudança na velocidade. Então, falamos aqui de mudança de direção e sentido, mas comentamos antes também que podemos ter mudança de módulo. Você está andando a 60 km por hora com seu carro e freia um pouco ou acelera um pouco e você tem uma variação no módulo da sua velocidade. Quando você freou ou acelerou, você fez atuar uma força externa sobre o automóvel. Desse modo, você produziu variação no módulo da sua velocidade. Caso não houvesse nenhuma força externa, a tendência de qualquer corpo é se manter com a velocidade que está. Essa propriedade chama-se inércia, e por isso a lei de Newton que regula o tema é a lei da inércia. É também chamada a primeira lei de Newton, que pode ainda ter uma outra forma de expressão. Podemos dizer que, se a força resultante é igual a zero, então esse corpo, né, sobre o qual a força resultante é nula, estará em repouso ou em MRU, movimento retilíneo e uniforme. Movimento uniforme significa que o módulo da velocidade é constante, e movimento retilíneo significa que a direção e o sentido da velocidade não variam, uma vez que o módulo aqui também é constante, não poderá mudar de sentido andando sobre uma linha reta. Isso, então, explica todas as possibilidades de variação de velocidade e de situação de velocidade em que o corpo pode estar. Ele pode estar em repouso ou em movimento com vetor velocidade constante. Em ambos os casos, a força resultante que atua é zero. A resposta, então, né, é a letra B, a lei da inércia de Newton. É a lei a que Garfield está fazendo alguma referência quando tece o seu comentário. Encerrada a questão.